Bom dia, amigos e amigas, e a programação do Quarto Sintel não para nunca. Nós vamos continuar hoje com uma mesa redonda. Vamos chamar aqui agora a professora doutora Cláudia Roberta Tavares Silva. Professora Cláudia, tudo bom? Tudo bem, Eduardo. Tá, bem, então conta pra gente. Você vai mediar mesa redonda, o título é Pesquisar para quê? Novos rumos da pesquisa na academia, não é isso? Sim. E é com grande satisfação que vamos dar continuidade às atividades do segundo dia do Quarto Sintel, né? Como já foi colocado pelo professor Eduardo, eu sou a professora Cláudia Roberta, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mediadora desta mesa redonda, e de antemão gostaria de externar meus agradecimentos à organização do Quarto Sintel pelo convite para mediá-la. Bem, esta mesa, ela congrega discussões em torno da universidade, enquanto um espaço de se fazer ciência, que vem sendo cada vez mais protagonista no cenário nacional, principalmente pelas instituições públicas brasileiras, pensando numa perspectiva de interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, fica cada vez mais evidente que as humanidades sempre ocuparam e devem continuar atuantes no cenário da ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, esta mesa visa a uma apresentação do panorama das humanidades na graduação à distância e na pós-graduação lato sensu e stricto sensu. E, para tanto, contamos com a presença de ilustres convidados que atuam como docentes na Universidade Federal Rural de Pernambuco. O professor José Temístocles Ferreira Júnior, a professora doutora Paloma Pereira Borba Pedrosa e o professor doutor Natanael Duarte de Azevedo. Para compor esta mesa, portanto, chamo o nosso convidado, né, o professor José Temístocles Ferreira Júnior, que é graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolveu sua pesquisa de mestrado em Linguística, com ênfase em aquisição da linguagem e Linguística da Enunciação. É doutor também em Linguística pela UFPB, com um período sanduíche na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, PROGE-UFRPE. Coordena o Núcleo de Estudos Enunciativos e Aplicados da Linguagem, no Diretório de Pesquisas do CNPq. No PROGEL, atua na linha de pesquisa 1, investigando questões e fenômenos relacionados à perspectiva enunciativa discursiva de estudo da linguagem, partindo do princípio de que a língua e a produção de ciências concretas de uso atua principalmente nos seguintes temas: enunciação e suas interfaces, constituição subjetiva, interação mãe-bebê, deixes, indicadores de subjetividade, Benveniste, categoria de pessoa, transtornos de linguagem, enunciação e letramentos, letramento acadêmico. Atualmente é o coordenador geral da Universidade Aberta do Brasil. Posteriormente, teremos a participação da professora doutora Paloma Pereira Borba Pedrosa, que é doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, instituição onde cursou também sua graduação e mestrado em letras. É professora adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde atua no curso de letras da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia. É coordenadora do curso de especialização em estudos da linguagem e formação docente. Atua como pesquisadora na área de linguística, trabalhando principalmente com os seguintes temas:
estudos sobre gêneros textuais, multimodalidade, letramentos e linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Posteriormente, teremos a presença do professor doutor Natanael Duarte Azevedo, que é professor de literatura da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lotado na Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, é bolsista de Produtividade em Pesquisa, nível 2 do CNPq, graduado, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é coordenador geral dos programas de pós-graduação estricto sensu em consolidação da UFRPE. Também é docente permanente dos programas de pós-graduação em estudos da linguagem e história da UFRPE. Coordena o grupo de pesquisa LANG, cadastrado no diretório de grupos do CNPq. Tem experiência na área de literatura e linguística, com ênfase em história da literatura e da leitura, linguística sussiriana, psicanálise lacaniana e cinema. Atua como consultor ad hoc de periódicos especializados em linguística e literatura, nacionais e internacionais, é autor de artigos científicos, livros e capítulos de livros na área de atuação. Então, é um prazer imenso estar aqui com esses 3 colegas, é uma grande satisfação, e, desde já, fiquem à vontade para tecer suas discussões, apresentar suas temáticas. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e desejo, né, que todo o público aproveite as discussões que serão feitas. Sejam todos bem-vindos. Professor Theo, prazer imenso estar aqui contigo, participando, não é, desta mesa redonda, e grande satisfação poder aqui ouvir um pouco, não é, das suas discussões, das suas considerações sobre uma temática tão instigante dentro do campo da universidade atualmente. Então, fique à vontade, professor Theo. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia aos demais colegas que estão compondo comigo essa mesa. Gostaria de cumprimentar também a organização do evento, na pessoa da professora Renata. Parabenizo, né, pela organização do evento, né, que já está em sua 4ª edição. Além das escolhas, né, temáticas que foram feitas na organização da programação. Acho que é muito oportuno, né, no momento pós-pandêmico, em que a gente enfrentou tantas questões relacionadas ao ensino, né, e relacionadas à pesquisa, é muito oportuno propor temáticas tão instigantes, né, quanto atuais, como as que nós vimos, né, na programação do evento. Queria pedir que alguém projetasse, acho que Paloma vai projetar aqui, para a gente começar a discussão. Bom, então o tema da nossa mesa é pesquisar para quê? Os novos rumos da academia. Bom, primeiro, o ponto de partida, nós pegamos uma definição que está lá no texto de Wagner, né? Pesquisa é uma palavra que vem do espanhol. Esta, por sua vez, herdou do latim. Havia em latim o verbo perquiro, que significava procurar, buscar com cuidado, procurar por toda parte, aprofundar na busca. Esse tema é bastante amplo, né? A pesquisa, ela traz consigo essa necessidade de buscar o conhecimento, buscar a compreensão da realidade, né? Compreender os problemas, os fenômenos que nos são afetos. Então, esse tema pode ser observado por diversos ângulos, né? Tentar responder essa questão norteadora, pesquisar para quê, demandou de nós a adoção de 2 grandes perspectivas, né? Primeiro, do ponto de vista teórico epistemológico, e segundo, do ponto de vista institucional. E aí, do ponto de vista teórico epistemológico, nós nos voltamos para os estudos da linguagem, né? Com relação a esse tema, a gente sabe que a linguagem
tem um seu espectro muito amplo, né? Ela atravessa todas as atividades humanas, todas as ações. E aí, no curso da história, né, dos estudos linguísticos, né, a gente sabe que a instituição da linguística se deu em 1916, a partir da publicação póstuma do curso de Linguística Geral, de Ferdinando Saussure, e aí vimos lá no CLG algumas dificuldades para a definição desse objeto, para a delimitação desse objeto, né? E aí eu trago alguma citação, duas citações do curso de Linguística Geral. A primeira é a indagação de Saussure. Qual é o objeto, ao mesmo tempo, integral e concreto da linguística? A questão é particularmente difícil. Outras ciências trabalham com objetos dados previamente e que se podem considerar em seguida de vários pontos de vista. Em nosso campo, nada de semelhante acontece. E aí é quando Saussure, né, faz aquela clássica afirmação, né, é o ponto de vista que cria o objeto. No entanto, essa delimitação de Saussure representou muito mais uma escolha metodológica para a abordagem da linguagem, né? Vejam o que ele destaca nessa passagem. De start, qualquer que seja o lado por que se aborda a questão, em nenhuma parte se nos oferece integrar o objeto da linguística. Sempre encontramos o dilema, ou nos aplicamos a um lado apenas de cada problema e nos arriscamos a não perceber as dualidades assinaladas acima, ou se estudarmos a linguagem sobre vários aspectos ao mesmo tempo, o objeto da linguística nos aparecerá como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas sem liame entre si. Então, aqui, acho que fica muito evidente que se trata de uma escolha metodológica, não se trata de uma constatação fenomenológica. A linguagem traz esse caráter heterogêneo por natureza, né? É a cavaleiro de diferentes domínios, né? Que reclama sempre muitos campos de conhecimento, muitas áreas, porque os seus fenômenos sempre envolvem objetos que são próprios de diferentes áreas, de diferentes campos. E aí nós temos, né, todo o diálogo que foi travado no curso dos estudos sobre a linguagem e atualmente, né, com a neurociência, com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, né, com a psicanálise, enfim, com tantas áreas, justamente por esse caráter heterogêneo, sempre múltiplo da linguagem. A solução que Saussure deu para esse problema que ele constata haver foi destacada lá no finalzinho dessa página, lá no CLG. É necessário colocar-se no terreno da língua e tomá-la como norma para todas as outras manifestações da linguagem. Então, foi a partir de separações, de triagens, pode seguir, Paloma, a partir de separações, de triagens, que o campo de estudos da linguagem foi se organizando, né? E aí nós temos na tradição dos estudos da linguagem, até no reconhecimento da área, na CAPES, a separação entre linguística e literatura, né? A linguística se dedicando muito mais aos estudos da língua e a literatura se voltando para o discurso literário, para uma teorização sobre as manifestações literárias. Trago uma citação de um texto de Fiorin bastante relevante sobre esse assunto. Parece haver duas formas básicas de fazer ciência. Uma que é regida pelo princípio da exclusão e outra por um princípio da participação. Esses dois princípios criam dois grandes regimes de funcionamento das atividades de pesquisa. O primeiro é o da exclusão, cujo operador é a triagem. O segundo é o da participação, cujo operador é a mistura, o que leva ao cotejo do igual e do desigual. A igualdade pressupõe grandezas intercambiáveis. A desigualdade implica grandezas que se opõem como superior e inferior. Então, tradicionalmente, o campo de estudos da linguagem já foi instituído pelo princípio da triagem. No entanto, né, se observarmos o próprio gesto saussuriano, reconhece haver
uma heterogeneidade no objeto. Então, aquilo que foi separado, né, e excluído tinha de voltar para o campo dos estudos da linguagem, porque é inerente, está na natureza da linguagem. E vemos agora uma demanda muito grande por esse diálogo dos estudos da linguagem com outros campos. Pode seguir. Os estudos da linguagem atualmente têm sido convocados a assumir uma perspectiva interdisciplinar para compreender problemas e fenômenos que abrangem muitas áreas. Isso tem demandado a adoção do princípio da participação, né? Justamente adotar o que também cria dentro da ciência outra dificuldade, né? Seguir o princípio da participação, dialogar com outras áreas, nos faz perseguir outros métodos para investigação de fenômenos, né, que são transversais. Então, esse princípio não significa o abandono, né, de normas metodológicas, não, muito mais significa a busca por princípios e por métodos, né, muito particulares. Agora, a pesquisa deixou de seguir, né, classicamente, aquele modelo rígido que foi instituído pelo positivismo, né, que já delimitava aqueles métodos, enfim, e aquilo que não se enquadrasse não poderia ser reconhecido como ciência. O diálogo com outras áreas tem produzido discussões, constatações, propostas muito profícuas no campo dos estudos da linguagem. Bom, e aí esse aspecto, né, do princípio da participação é o que nos leva ao segundo ponto, né, para a abordagem da questão norteadora de nossa fala, que tem a ver com para que serve a pesquisa, né? Então, do ponto de vista teórico e epistemológico, a pesquisa nos estudos da linguagem realmente tem sido impulsionada a adotar cada vez mais um olhar interdisciplinar para a linguagem. Do ponto de vista institucional, né, nós vemos esse princípio da participação ecoar de modo diferente, claro, mas também ecoar. Acho que esse é o ponto que une aqui as duas perspectivas, a institucional e a teórico-epistemológica, sobre o objeto de nossa mesa. Bom, primeiro, a pesquisa acontece nas instituições, né? A instituição é o lugar clássico, a pesquisa para se realizar a pesquisa científica. Eu não estou falando daquela pesquisa que é feita dentro da esfera popular, por exemplo, do senso comum, né? Se faz uma pesquisa de preço, não necessariamente a partir de um método científico rigoroso, né? Mas a pesquisa científica, aquela que parte de princípios, aquela que parte de métodos, né, reconhecidos, né, de pares às cegas, enfim, essa pesquisa se faz nas instituições. Então, a instituição é o lugar que promove a pesquisa científica. E aí, as instituições fazem isso a partir de parcerias, né, estabelecem parcerias, né, para incentivo ao desenvolvimento de pesquisa e a formação de recursos humanos, né? No caso, especificamente, né, aqui de nossa participação, né, nós trazemos uma parceria que tem produzido muitos frutos, né, a parceria da UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Aberta do Brasil é um programa que foi instituído em 2006 e vem dentro de um contexto de expansão e interiorização do ensino público, né? Mesmo o Reúne, que também foi um programa que surgiu ali por volta entre 2007, né, a universidade física não conseguia abranger o nosso país, todos os lugares do nosso país, porque tem dimensões continentais, né? Então, a UAB surge como para atender a municípios com IDH baixo, né, para atender a essa necessidade de formação docente,
e aí ampliou o seu leque para atender também a necessidade de formação de agentes públicos. Desde sua formação, instituição como programa, a UAB já formou mais de 290 mil pessoas, né? Está hoje instalada em mais de 850 municípios, né? E conta com um pouco mais de 900 polos. É um programa que prevê a parceria entre a CAPES, as instituições públicas de ensino que aderem ao sistema e os mantenedores, né, que ficam responsáveis pelo polo. A metodologia, né, pelo qual o programa UAB funciona é a partir de editais, né? Ela lança editais de articulação para oferta de cursos, as instituições aderem a esses editais e ofertam cursos nos polos que são vinculados, que são fomentados, custeados pelos mantenedores, né? O escopo do programa foi ampliado, né, desde o último edital de articulação que foi publicado, já o escopo está dividido em 3 grandes eixos: o eixo da formação docente, né, que se volta para as licenciaturas e especializações na área da docência; o eixo de formação de agentes públicos, que também se volta para bacharelados e especializações, né, voltados para a formação para a gestão pública, seja estadual, municipal, ou seja, gestão pública de modo geral; e o eixo de formação para o desenvolvimento local e regional, que aí nós temos os cursos bacharelados em inúmeras áreas e cursos tecnológicos também. Cada vez mais, esses cursos têm impulsionado, né, o desenvolvimento de cidades, de muitas regiões. Bom, e aí, tentando responder aqui a questão norteadora de nossa fala, nós trazemos agora a síntese, né, a partir dos 2 pontos de vista. Do ponto de vista teórico e epistemológico, é preciso pesquisar para compreender a realidade, propor mudanças e transformar a realidade por meio de descobertas. No campo da linguística e da literatura, é preciso pesquisar para compreender a natureza da linguagem, as relações humanas e o modo com que o homem se constitui e se propõe como sujeito nas relações sociais. Do ponto de vista institucional, há necessidade de pesquisar para resolver problemas, gerar produtos, entender a realidade e propor medidas que promovam o desenvolvimento social. A instituição é o meio pelo qual a pesquisa se torna possível. Então, eis o ponto de união entre essas duas perspectivas. É a partir do fortalecimento de programas, né, dos processos de parcerias, de nucleação, que é possível fazer pesquisa. E a pesquisa, né, está sempre na ordem do dia. É necessário realmente que, do ponto de vista institucional, consigamos propor meios, né, para incentivar a pesquisa, para formar pessoas, né, e para promover a transformação da realidade. Logo, chamo agora a segunda pessoa que vai falar aqui, que coordena um curso de especialização, né, em estudos da linguagem e formação docente, vinculado a esse programa, né, que foi objeto da minha fala. Professora Paloma, fique à vontade. Desculpem, eu estava com o microfone desligado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paloma, como o professor Theo disse, eu sou coordenadora do curso de especialização em estudos da linguagem e formação docente. E aí eu queria dar continuidade, né, à fala do professor Theo, que concluiu a exposição dele, enfatizando a importância do desenvolvimento da pesquisa na universidade como uma forma de estabelecer, de promover a mudança social, o desenvolvimento social. E na universidade, nós temos, obviamente, inúmeras possibilidades de desenvolvimento de pesquisa, né? Principalmente na universidade pública, há um investimento e uma tradição muito consistente, muito robusta
no desenvolvimento de pesquisas, especialmente na pós-graduação. Nós não estamos dizendo com isso que não há desenvolvimento de pesquisa na graduação. Obviamente que esses primeiros passos, né, para a formação não só de professores, mas de pesquisadores, se dá no âmbito da graduação. A pós-graduação é a continuidade natural desse processo e é justamente o momento em que vai se dar um aprofundamento dos conhecimentos necessários, das vivências, das experiências, para que nós tenhamos esse pesquisador que, obviamente, também está em constante formação. Não é porque nós concluímos um curso, seja de graduação, de especialização, mestrado, doutorado, que nós já aprendemos tudo a respeito do fazer científico e do desenvolvimento de pesquisa. Nós vamos nos deparando com desafios diversos a cada momento, e esse fazer é um fazer contínuo, né? É um aprendizado contínuo. Mas, de forma geral, né, nós temos concentrado, digamos assim, concentradas na pós-graduação, as possibilidades de desenvolvimento de pesquisa na universidade. E aí, a gente aproveita para fazer essa distinção, né? Nós sabemos que aqui no Sintel nós temos um público muito diverso e temos muitos estudantes de graduação, estudantes, inclusive, que estão ingressando na graduação ou ingressando na pós-graduação. E é pertinente, portanto, que façamos essa distinção entre o que vem a ser a pós-graduação em lato sensu e a pós-graduação stricto sensu, né? Então, a pós-graduação lato sensu, que é um termo que vem do latim e significa sentido amplo, né? Geralmente, ela é procurada por estudantes que desejam dar continuidade aos estudos da graduação, através do direcionamento para uma área específica, com vistas à ampliação de conhecimentos a serem aplicados no mundo profissional, né? A pós-graduação lato sensu, ela forma, em geral, especialistas em uma determinada área. E como ela tem uma duração mais curta, né? Ela traz um direcionamento mais específico. Então, nós temos, por exemplo, no Linfor, que é um curso novo de pós-graduação que nós estamos oferecendo no âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que é um curso de especialização na modalidade à distância, um direcionamento para os estudos da linguagem com vistas à formação docente, né? Então, temos no Linfor estudantes com um perfil muito heterogêneo, desde estudantes que são recém-egressos da graduação e que desejam dar continuidade aos estudos através da especialização, professores que já têm uma experiência larga no exercício da docência e que desejam, né, retomar os estudos de maneira formal, porque o professor não deixa de estudar, obviamente, mas que desejam, né, através de um curso, se atualizar no que diz respeito às discussões que estão em evidência, que estão sendo alvo de maior atenção, digamos assim, no âmbito da formação docente. Então, a especialização, ela tem esse vínculo, essa atenção, essa preocupação de analisar as necessidades, as demandas no âmbito do mundo profissional, do mercado de trabalho, e identificar de que forma, né, nós podemos, no âmbito da academia e das pesquisas desenvolvidas na especialização, contribuir para a formação desse profissional que vai atuar ou que já está atuando, né, na sala de aula. No que diz respeito à pós-graduação stricto sensu, que seria, né, em sentido restrito, seria a formação voltada para a preparação de profissionais para atuação no ensino, pesquisa e extensão em âmbito universitário, né? São os cursos de mestrado e de doutorado. Então, vejam só, pessoal, a gente traz essa definição e essa diferenciação que resumem, sintetizam, né, de forma muito breve, quais são os caminhos, né, mais diretamente vinculados à especialização e aos cursos de mestrado e doutorado. O que não quer dizer que todo mundo que faz especialização está preocupado somente com o mercado de trabalho ou que não deseje, por exemplo, dar continuidade aos estudos da especialização, focando no mestrado, por exemplo. Nós temos essas possibilidades.
Assim como não quer dizer que todos os mestres e doutores têm como objetivo exclusivamente atuar na docência no ensino superior. Esse é o caminho natural, né? Esse é o caminho natural percorrido pela a grande maioria dos estudantes egressos de cursos de mestrado e de doutorado. Mas a gente tem a pesquisa, como o professor Theo mencionou na fala dele, sendo desenvolvida em parceria com diversas instituições, inclusive com o mercado privado, né? Então, existem profissionais que atuam também na iniciativa privada, existem profissionais que desenvolvem a docência sem necessariamente estarem vinculados a uma instituição. O avanço tecnológico, o avanço das redes sociais, possibilitou que as pessoas tivessem uma relação direta com o público e conseguissem, a partir da construção de uma credibilidade, né, da sua imagem, do seu trabalho, conseguir construir uma chancela. E existem pessoas hoje que oferecem, inclusive, cursos livres relacionados à sua área de atuação, sendo mestres doutores. Bom, eu estou só pontuando algumas possibilidades de atuação, mas, de fato, né, tanto a pós-graduação lato sensu quanto stricto sensu tem essa ligação direta, natural, com a universidade, né? Nós temos a intenção de continuar promovendo o crescimento e o fortalecimento da pesquisa na universidade. Então, vejam só, a gente está trazendo a discussão, né, do para que fazer pesquisa e pensando em novos caminhos para a pesquisa na universidade, e partimos do nosso contexto, né? Assim como o professor Theo mencionou na fala dele, as ações da UAB como uma instituição que promove a pesquisa de forma bastante sólida e inovadora, né? Se a gente pensar no quantitativo de cursos que a UAB vem mantendo no âmbito da educação à distância, é notável a possibilidade que a instituição vem dando a estudantes de todo o país que desejam ingressar no ensino superior, na pós-graduação, e que não teriam essa oportunidade se fosse presencialmente, ou porque nas cidades onde eles vivem não há instituições credenciadas, ou porque há inconvenientes com relação à conciliação do horário de trabalho, enfim. E a educação à distância, ela vem também promovendo essa possibilidade, né? Então, eu vou falar do contexto da especialização em estudos da linguagem e informação docente, o Linfor, né, o curso do qual eu estou coordenadora, e de como nós pensamos, desde a etapa de construção do projeto do Linfor e até a execução do curso, né, de maneira propriamente dita, como nós tentamos nos alinhar a esses novos rumos para a pesquisa, né? Não só para a pesquisa, mas para o ensino também, já que se trata de um curso de formação de professores, né? Desde o seu início, desde a sua gênese, né, o Linfor, ele tem a intenção de promover a interdisciplinaridade, porque o edital, ele permitiu que não apenas estudantes egressos do curso de letras se inscrevessem, mas também estudantes de áreas afins. E nós temos hoje, no nosso corpo discente, estudantes que são egressos de cursos como artes visuais, filosofia, história, sociologia, pedagogia, e que desejam participar desse momento de diálogo e de construção coletiva do conhecimento no Linfor. Então, esse é um ponto de partida importante para levarmos em consideração. E aí, observando essas necessidades da educação no novo milênio, né, de pensarmos na educação e nas transformações que pelas quais ela vem passando no decorrer dos anos, nós trouxemos aqui para vocês um diagrama que representa uma cronologia, né, que nos é apresentada pela professora Lúcia Santaella, né, que é uma grande especialista na questão da cultura digital,
da discussão sobre novas mídias, na discussão das múltiplas semioses e de como todos esses aspectos estão relacionados no ensino de linguagens. Então, nós temos aqui, como vocês veem, né, uma progressão de ciclos culturais pelos quais nós passamos enquanto sociedade, né? Então, desde o início, a partir da propagação da cultura através da oralidade, passando pela disseminação e a popularização da cultura escrita impressa, que foi um marco, né, na divulgação de conhecimento científico e no processo de democratização de acesso da sociedade a esse conhecimento, passando pela cultura de massa, né, em que a gente começa a ter acesso à tecnologia e a informação começa a se disseminar a partir de emissoras de rádio, de emissoras de televisão, do acesso à internet, até nós chegarmos ao momento atual, que é a chamada cultura das mídias, né? Segundo Santaella, o critério para que nós estabeleçamos cada um dos ciclos culturais que vocês observam aí no diagrama seria a gradativa introdução de novos meios de produção, armazenamento, transmissão e recepção de signos no seio da vida social. Então, vejam só, nesse momento em que nós nos encontramos, que seria a cultura das mídias, há um acesso muito amplo às mídias sociais, às redes, à internet, de modo que nós nos tornamos, na verdade, nós ampliamos as possibilidades como leitores, como produtores de conteúdo e como curadores de conteúdo, porque há também a cultura do compartilhamento, né? Então, nós vamos assumindo também a função e a responsabilidade de compartilhar conteúdo, e as pessoas estão cada vez mais se apropriando dessa possibilidade de serem também produtoras de conteúdo. Então, essa noção que Santaella traz e que nós levamos em consideração na construção do projeto do Linfor dialoga com, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é hoje o documento norteador para a educação básica no Brasil, de maior referência, digamos assim. Então, nós também levamos em consideração as orientações e as questões que são trazidas à tona, né, para a discussão e para a reflexão dos professores na base. E aí eu trago uma citação da base para que vocês percebam a continuidade dessa linha de pensamento que eu estou apresentando. Ela diz o seguinte: essa constante transformação ocasionada pelas tecnologias, bem como sua repercussão na forma como as pessoas se comunicam, impacta diretamente no funcionamento da sociedade e, portanto, no mundo do trabalho. A dinamicidade e a fluidez das relações sociais, seja em nível interpessoal, seja em nível planetário, têm impactos na formação das novas gerações. É preciso garantir aos jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em constante mudança, prepará-los para profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que ainda não conhecemos. Certamente, grande parte das futuras profissões envolverá, direta ou indiretamente, computação e tecnologias digitais. Então, diante desse cenário, é preciso que a formação de professores leve em conta a necessidade de colocar esses profissionais em constante contato com a cultura digital, com as novas tecnologias, com os novos meios de aprendizagem. E, por isso, nós desejamos fortalecer a formação do professor e desenvolver pesquisas que contribuam, né, para também a popularização e a divulgação das descobertas científicas que se faz também no âmbito da especialização, certo? Então, só para que vocês tenham uma ideia de como isso se reflete no Linfor, né, na grade do Linfor, nós temos alguns exemplos de algumas disciplinas que compõem cada um dos 3 módulos do curso de especialização. Como eu disse, é uma amostra, tá? Mas nós temos um módulo dedicado aos estudos da linguagem, outro
que é intitulado Linguagem, Ensino e Metodologias, e o último, que é realmente voltado para essa relação mais estreita entre linguagem e pesquisa. Então, no primeiro módulo, os estudantes eles têm contato com disciplinas como linguagem, tecnologia e ensino, e letramentos, multimodalidade e cultura digital. No segundo módulo, disciplinas como metodologias ativas para o ensino de língua e linguagem, análise e elaboração de materiais didáticos, e o terceiro módulo é dedicado à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Então, vejam que a natureza das disciplinas, ela direciona, né, para essa formação necessária de que nós estamos tratando aqui, de que os professores se sintam aptos a refletir sobre como essas novas tecnologias podem nos ajudar a fortalecer, a enriquecer as nossas estratégias de ensino na sala de aula e acolher também esses estudantes que são nativos digitais, que já têm uma vivência e uma experiência, muitas vezes até diferente da nossa, ou pelo menos de quem é da minha geração ou de gerações anteriores, com relação à tecnologia. Então, nós nos propomos a aprender constantemente, principalmente com esses estudantes também da educação básica, e propor, desafiar os estudantes do Linfor a pensar sobre como essa tecnologia pode ser utilizada de maneira benéfica, de maneira que contribua com a formação para a autonomia, a criticidade e a preocupação com o bem-estar coletivo dos estudantes. E aí, nessa discussão, eu gostaria de chamar para a mesa agora o meu colega, o professor Natanael de Azevedo, que vai dar continuidade à minha fala, mostrando como essa preocupação com o desenvolvimento da pesquisa e com as inovações do ponto de vista da produção de conhecimento científico na universidade se dá no âmbito da pós-graduação stricto sensu, mais especificamente no âmbito do PROGEL, que é o nosso mestrado em Estudos da Linguagem. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui participando do Quarto Sintel. É uma honra estar nesse momento numa mesa com a professora Cláudia, o professor Theo, a professora Paloma, e queria agradecer bastante à coordenação do Quarto Sintel por esse espaço, de falar sobre a pesquisa na universidade e apresentar um pouco do nosso mestrado em Estudos da Linguagem da UFRPE. Bom, o nosso curso de mestrado acadêmico em Estudos da Linguagem, ele é um curso presencial e ele foi construído em 2017 a partir da reunião de alguns professores, tanto do Departamento de Letras como da Unidade de Educação à Distância e Tecnologia, pensando nessas possibilidades de novas pesquisas, tanto na linguística como na literatura. O projeto de expansão da pós-graduação da CAPES, ela visava exatamente cursos novos que trouxessem algum tipo de inovação. E aí, para a nossa instituição, esse perfil inovador, ele caiu como uma luva, porque nós tínhamos docentes que desenvolviam pesquisas ou em programas de outras instituições, ou dentro da universidade, nos cursos da graduação, como a professora Paloma falou, que a pesquisa ela vai ser transversal na graduação, na especialização, no mestrado e no doutorado. E aí, nós construímos a proposta em 2017 do nosso mestrado em Estudos da Linguagem e tivemos a aprovação da CAPES para o início da primeira turma em 2019. É importante destacar que, quando nós falamos das ciências humanas, os conceitos de inovação, do novo, de novos rumos, eles nos fazem refletir até que ponto o novo existe. E aí foi necessário todo um estudo dentro do escopo do corpo docente do PROGEL, das pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas, dos diálogos com outras áreas do conhecimento, e nós chegamos a uma caracterização da área de concentração do nosso programa, que seriam os estudos interdisciplinares da linguagem. Então, para o nosso programa, essa área de concentração, ela é
a base, é a sustentação dos projetos que serão orientados e desenvolvidos no âmbito do PROGEL. Então, nos interessam os estudos dessa relação e interação entre língua, entre literatura e outras manifestações da linguagem, com foco em questões relativas à sociedade, à história, à cultura, e que sejam resultantes de atividades ligadas ao texto, ao discurso, à enunciação, tradições discursivas, manifestações literárias e a construção da identidade. Esse perfil interdisciplinar do nosso programa, ele tem uma estrutura que é comum aos programas de pós-graduação estrito sensu, da divisão de linhas de pesquisa. Então, nós temos a linha de pesquisa 1 do PROGEL, que se volta para as análises linguísticas, textuais, discursivas e enunciativas. E aí essas análises linguísticas, textuais, discursivas e enunciativas, elas vão ser estudadas e desenvolvidas a partir de estudos sobre diversas perspectivas teóricas. O nosso curso, com esta característica interdisciplinar, proporciona o diálogo, como eu falei, com outras áreas do conhecimento, mas tendo, no caso da linha 1, as concepções teórico-metodológicas dos estudos das análises linguísticas, textuais e discursivas e enunciativas como base. Pode passar, Paloma, por favor? Bom, dentro das áreas de atuação da linha 1, nós desenvolvemos projetos de mestrado, de orientações de projetos de mestrado que se voltem para a teoria, para a análise e descrição linguística, para as teorias do texto, da enunciação, da análise de discurso e da tradição discursiva, que vão tomar a língua e ou o texto, e ou o discurso, e ou a enunciação como objeto de análise e teorização. Então, o que caracteriza esse perfil interdisciplinar é exatamente as possibilidades de articulações ou de diálogos entre essas teorias da língua e de outras áreas do conhecimento. Então, é comum nós recebermos propostas na seleção que vão trabalhar com língua e sociedade, a língua e a fonoaudiologia, língua e cultura, a língua e psicologia ou psicanálise. Então, o PROGEL ele tem esse diferencial interdisciplinar no âmbito da linguística e da literatura, que motivam novos projetos e trazem novos rumos para o desenvolvimento das ciências humanas na área de linguística e literatura. A linha de pesquisa 2 do PROGEL, ela se volta para as análises literárias, culturais e históricas, também sob diferentes perspectivas teóricas. Então, a linha 2, ela congrega os estudos que tem seu objeto a literatura, o texto literário, mas nós podemos analisar a literatura, a cultura e a história sob diferentes óticas no nosso programa. Pode passar, Paloma? Então, as áreas de atuação dos docentes da linha 2 do PROGEL e os projetos que são desenvolvidos por nossos mestrandos e nossas mestrandas observam perspectivas da crítica literária, da pós-colonialidade, sociedade e história da literatura, que vão resultar nessa produção de pesquisas que vão problematizar a relação entre identidade e alteridade, sociedade e literatura, sempre considerando os processos históricos, culturais e sociais, através da historicidade do discurso literário, da mímesis literária e interpretação da história, o campo literário artístico e as suas instituições. Então, dentro do escopo da linha 2, nós temos projetos que vão congregar, inclusive, teorias não tão novas, mas que encontram poucas reverberações no cenário nacional, como os estudos decoloniais, os estudos históricos, os estudos cartográficos da literatura, enfim. O nosso programa ele busca exatamente proporcionar que os discentes que saem da graduação e os profissionais que estão em sala de aula consigam vislumbrar outros olhares acerca da língua e da literatura e, assim, poderem se qualificar para a sua prática docente. Pode passar, Paloma? Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando do nosso programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem,
dizer que a pesquisa na UFRPE ela vem sendo desenvolvida de uma forma transversal da graduação à pós-graduação lato estrito sensu, e que este momento de compartilhar os nossos espaços, as nossas possibilidades de pesquisa, também é um convite para que todos e todas venham conhecer a nossa instituição e os nossos cursos. É isso, eu gostaria de agradecer a participação no quarto Sintel, e aí eu retomo com os meus colegas. Ok. Muito obrigada mais uma vez, né? Como esperado, excelentes discussões foram tecidas aqui sob diversos ângulos, né? Abarcando justamente a importância, né, das ações feitas no campo da universidade, no âmbito da graduação e da pós-graduação. Então, a gente observa várias frentes aí sendo colocadas, né, os desafios que a gente ainda tem por enfrentar, né, mas ficou, a meu ver, não é, para o público aqui presente, eu creio que ficou de forma, como foi colocado aqui no chat, né, de forma muito didática, ficou mostrado como a universidade vem atuando em termos justamente não só da ciência, mas também no campo, em outras frentes, né, como a tecnologia, a inovação. E aí, ao longo da explanação de vocês, né, a gente observa aqui os elogios que foram tecidos, né, as apresentações de cada um. Então, parabéns pelos excelentes trabalhos apresentados, né, e temos aqui a pergunta de Walter. Eu creio que foi durante a fala de Natan, não é? Walter fez a seguinte pergunta, Natan. O mestrado em estudos da linguagem se destina apenas aos formados em letras, ou outro curso seria aceito? Curso como direito, que trabalha tanto com linguagem. Excelente pergunta, Walter. Bom dia. Veja, o nosso programa ele tem exatamente esse caráter interdisciplinar. Então, ele não é voltado unicamente para os alunos que se formam no curso de letras. Qualquer área do conhecimento que dialogue diretamente com os estudos da linguagem e que tenha como objeto língua ou texto literário, ele é bem-vindo para o nosso programa. Óbvio que, como é um curso voltado para os estudos da linguagem, o arcabouço teórico-metodológico inevitavelmente irá se voltar para os estudos da linguagem. Mas, se você é de uma outra área do conhecimento, pelo que tem aqui, você é de direito, e você tem como objeto a linguagem, seria um projeto bem-vindo para o nosso programa. Bem, Natanael, eu queria frisar aqui que Walter é um dos nossos alunos de letras da Rural, né? E dando uma olhadinha aqui no perfil de alguns alunos, né? Muitos são do Progel, egressos do Progel. Temos também colegas, né, do Progel participando como ouvintes nessa mesa redonda, né? Temos participantes de Goiás, do Instituto Federal de Goiás. Então, assim, é uma mesa que realmente está abarcando aí outros estados, não só o nosso, mas também outros estados. E caso alguém, né, tenha algum questionamento a fazer, fique à vontade, certo? Através do chat, para que a gente possa lançar, não é? Questionamentos, discussões aí para a banca, né? Na verdade, para os participantes, convidados aqui presentes nessa mesa redonda, certo? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu teria uma questão a fazer, na verdade, muito mais uma pergunta em relação a um aspecto que é colocado no resumo da mesa, que é com relação à questão da inovação, não é? Que é uma palavra muito trazida atualmente, né? A gente escuta isso em vários âmbitos acadêmicos, inovação, e aí a questão é justamente essa, no âmbito das humanidades, já que é o nosso foco aqui da área, né, a área das humanidades, né? Como é que a gente poderia atuar, assim, em termos de inovação, né? Aí fiquem à vontade para discutirem sobre. Bom, eu posso iniciar a resposta, colegas, pelas experiências do Progel, de projetos que já vêm sendo desenvolvidos pelos professores e professoras e seus orientandos e orientandas. Como essa sua fala, Cláudia, ela é bastante pertinente, porque realmente, na área das humanidades, falar de inovação, do novo, é sempre complicado. Mas, visto dentro da pós-graduação, principalmente na área de avaliação da CAPES, de Linguística e Literatura,
novas didáticas, novas metodologias do ensino de língua e de literatura como inovação. Então, metodologias ativas, nós temos alguns professores que vão trabalhar exatamente com ensino de língua, ensino de literatura e mídias digitais e novas tecnologias. Então, aí a gente tem uma configuração talvez mais palpável do que seria inovação, porque a gente traz para perto da tecnologia. Mas não apenas, nós temos também, tanto na linha 1 como na linha 2 do Progel, nós temos projetos que são desenvolvidos acerca da salvaguarda de bens culturais, de documentos históricos do século XIX, início do século XX, que também são considerados como inovadores, uma vez que você faz não apenas a salvaguarda do documento histórico, como muitas vezes digitaliza, transcreve e divulga para que toda a sociedade tenha acesso. Nós temos, por exemplo, pesquisas na área de cognição que tem um diálogo diretamente com a neurociência. Nós temos o gerativismo na psicolinguística, que vai trabalhar com a tecnologia também, a teoria X-barra. Então, assim, dentro do programa de pós-graduação em estudos da linguagem, a gente consegue vislumbrar e caracterizar dentro dos projetos do corpo docente exatamente esta inovação, que é tão comentada, que é tão acessada na nossa área. Até queria só complementar, Cláudia, a fala de Natan, né? E pensar que, do ponto de vista até da construção das teorias com as quais nós trabalhamos hoje e as discussões que vêm sendo empreendidas, uma série de questões já vêm sendo ampliadas, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a maioria dos trabalhos, das pesquisas voltadas para os estudos da linguagem eram centralizadas no texto escrito, por exemplo, né? Na supremacia da escrita, a gente percebe que hoje há uma percepção e uma consciência de que é preciso lidar com a complexidade das múltiplas linguagens. Então, hoje a gente tem uma ampliação da noção de texto, a gente tem uma nova percepção em relação à própria interação com o texto, seja na condição de leitores, ouvintes, ou na condição de produtores textuais. A gente tem estudos sobre múltiplos letramentos, estudos sobre multimodalidade, estudos sobre como a relação com essas múltiplas semioses, com a cultura digital, podem ampliar as discussões teóricas no âmbito das linguagens. E como foi dito também na nossa fala, né, de cada um de nós, de como essa preocupação com a interdisciplinaridade, e como a gente tem visto até aí nos comentários, no chat que você trouxe, né, do diálogo com diversas outras áreas de estudos que passam por essa intersecção da linguagem, e de como a gente tem a possibilidade hoje de desenvolver pesquisas que unem realmente não só demandas, mas pressupostos também de áreas afins. Então, a gente lida hoje com uma outra visão acerca dos estudos da linguagem, porque as linguagens em si, elas passaram por profundas modificações, por profundas ampliações, que exigem de nós também, né, como usuários, como leitores, como produtores, uma nova consciência com relação ao nosso papel, às nossas potencialidades, de que forma nós podemos lidar. Eu estava conversando ontem com o professor Theo, o professor Natan, quando nós estávamos planejando, né, a fala aqui na mesa redonda, e lembrando, por exemplo, que quando a gente começou, a minha turma específica do doutorado, quando nós começamos na UFPE a trabalhar muito com os conceitos, por exemplo, de multissemiose, de multimodalidade, a gente teve que desenvolver estratégias metodológicas de como trazer essas discussões nos nossos trabalhos, nas dissertações, nas teses. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com o trailer cinematográfico. Então, eu tinha que pensar numa estratégia de como mostrar esses trailers no texto impresso, mas também anexei um DVD com os trailers para que as pessoas pudessem ter acesso através dessa mídia. Depois, colegas que vieram em turmas posteriores, essa mídia do DVD já não era necessária. Havia colegas que colocavam um QR Code no texto da tese para que os leitores pudessem, com seus smartphones, acessarem os vídeos que estavam associados àquela discussão
e assim acompanharem esses hipertextos que iam se construindo na relação também entre o texto impresso e as mídias digitais. Então, nós, no âmbito da pesquisa, somos desafiados a todo momento a desenvolver, inclusive, inovações do ponto de vista metodológico, para que nós possamos dar conta das demandas que se apresentam. Eu acho que essa questão, Cláudia, não sei se estão me ouvindo, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. 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 Eu acho que essa questão, ela pode ser respondida sob muitos ângulos, né? Na história dos estudos sobre a linguagem, nós vimos, como o Nathanael mencionou, até os estudos de Chomsky, né? Promovendo grandes inovações, né? No que diz respeito à computação, por exemplo, linguagem computacional, enfim. Acho que o que a gente pesquisa pode alavancar de muitas formas, né, muitas áreas, trazer muitas inovações. Investigações, por exemplo, sobre transtornos de linguagem. O que está em jogo ali no transtorno, né, de linguagem, surdez, afasia, né, dislexia, enfim, tantos e tantos, autismo, né, enfim, tantos e tantos transtornos. O que está em jogo tem a ver com um funcionamento específico. E aí a abordagem, né, o protocolo para abordagem, o tratamento, enfim, prognóstico desses transtornos, envolve necessariamente uma discussão ampla. Então, talvez o que a gente, nesse caso, por exemplo, o que a gente estuda, dá subsídios para a compreensão daquilo que está em jogo. E aí eu acho que, de maneira geral, pode propor inovações. Eu tenho dialogado também com a psicologia do desenvolvimento, psicologia organizacional, no que diz respeito à ergologia, né? Tem uma orientanda minha que tem investigado, né, essa discussão sobre a linguagem em situação de trabalho, e compreender também as dimensões da atividade do trabalho, as dimensões subjetivas, eu acho que pode trazer algumas inovações do ponto de vista da ergologia, né, para abordagem das situações de trabalho. E acho que a compreensão dessas múltiplas semiologias, desses múltiplos funcionamentos da linguagem, pode gerar, né, tem gerado já muitos produtos, né, para o ensino, para a formação docente, enfim. Acho que inovação, assim, a rigor, como é que se cria a roda, né? Como é que você não cria a roda? Mas há sempre inovações, né? Modos diferentes de olhar, de perceber, que podem promover o desenvolvimento de tecnologias, de propostas metodológicas, enfim. Ok. Temos uma outra pergunta relacionada à seleção. Como se dá, não é, esse processo seletivo? Como seria esse processo, né? Como funciona o processo de seleção para entrada no programa depois? Né? No programa. Acho que Nathanael pode falar mais. Eu acho que Paloma fala do processo seletivo da especialização. Sim. E depois eu falo do mestrado. Bom, pessoal, no caso do Linfor, o processo seletivo ele foi concluído há algum tempo atrás, acho que um mês, mais ou menos, né? Mas o processo seletivo, nós temos o perfil, que é publicado em edital, em geral, né? É um curso que dialoga com a formação docente, então a maioria dos inscritos tem essa formação inicial, né, na graduação, numa licenciatura, e atuam também como professores, mas não é um critério, digamos, eliminatório. É possível que pessoas também de outras áreas se candidatem. A nossa seleção é via análise de documentação, certo? Então, tem um barema, né, uma pontuação atribuída a cada um dos itens. Então, se é
professor atua na docência, se tem formação em áreas afins, para que a gente possa ir direcionando o perfil de acordo com a natureza do curso, com as exigências e com o direcionamento que a gente dá lá. Mas a seleção se dá via análise de documentação e análise de currículo. É uma seleção simplificada, se comparada, por exemplo, à seleção no mestrado, que é o que Natan vai explicar. Bom, o processo seletivo do mestrado, ele foi aberto edital em 25 de setembro, ele encerra agora dia 23 de outubro, então o nosso processo seletivo ainda está em aberto. E aí ele tem várias etapas. Ele tem o pré-projeto de pesquisa, que é apresentado no ato da inscrição, e ele tem outras etapas, como a defesa do projeto de pesquisa, o barema com o currículo Lattes, e aí é formada uma comissão que vai avaliar todas as inscrições realizadas para o nosso programa. O nosso site é o www.progel.ufrpe.br, e lá vocês têm a admissão, o edital que está em aberto. Eu só queria reforçar, né? Porque como nós falamos muito da atuação da Universidade Aberta do Brasil nos cursos de graduação e na especialização, mas o nosso mestrado ele é presencial. É uma pergunta que é bem recorrente, porque como o nosso mestrado ele é vinculado à Unidade de Educação à Distância e Tecnologia, alguns candidatos ou candidatas acham que ele é em educação à distância, mas não. O nosso mestrado acadêmico ele é presencial. Ok, e para finalizar, é uma pergunta bem pontual, feita por Paulo Rogério de Oliveira. A linguística forense tem espaço, curso? Eu acho que se referindo ao projeto em particular, Natan. Foi o Paulo Rogério de Oliveira. Veja, Paulo, tem espaço, sim. Inclusive, a linguística forense é uma área bem interessante. Eu não sou especialista, eu sou um curioso. Mas tem espaço. É como eu falei, todos os projetos que têm em seu escopo a análise linguística textual discursiva e enunciativa ou a análise do texto literário numa perspectiva cultural, histórica e social, são projetos viáveis e execuíveis em nosso programa, desde que os estudos da linguagem estejam no cerne, né, da proposta do pré-projeto apresentado. Bem, creio que todas as perguntas, né, que foram lançadas no chat foram respondidas, né? Vários comentários sendo feitos, parabenizando a banca mais uma vez pelas discussões, né? Eu acho que levanta, assim, vários pontos, né? Várias linhas de frente. Eu acho que essa questão da inovação que foi colocada por todos vocês, né? Lança bases para a gente pensar não mais em algo muito unívoco, mais de um ponto de vista. Eu acho que a palavra-chave é interface, efetivamente. Não dá mais para pensar algo isolado, né? Mas no campo da interface. Então, muitíssimo obrigada pela participação, e gostaria de externar, né, minha felicidade por estar com vocês mais uma vez nesta mesa que suscitou tantas discussões interessantes, né? Basta vermos, por exemplo, os comentários ao longo do chat, além dos muitos elogios tecidos a vocês. Mais uma vez, agradeço muitíssimo pela oportunidade de participar do 4º Sintel, e com vocês e com todo o público aqui presente, né? Foi uma manhã, de fato, memorável. E, enfim, declaro esta mesa encerrada, né? Não sei se vocês teriam algo a acrescentar, finalizar, enfim, mas... Só agradecer, Cláudia, a sua mediação, agradecer o pessoal que está conosco assistindo à mesa, colaborando através das perguntas, dos elogios, dos comentários no chat, e dizer que é um prazer muito grande nosso também participar desse evento tão interessante, tão múltiplo, que já se tornou uma marca do Sintel. A gente tem estudantes e professores provenientes de várias instituições no Brasil todo e fora do Brasil também, e as discussões têm sido muito produtivas e a troca
tem sido também muito acolhedora para todas as questões. Então, agradecer aos meus colegas pela companhia na mesa, a Cláudia pela mediação e a organização do Sintel e a todo mundo que nos assiste hoje. Eu queria fazer um agradecimento também, Cláudia, à sua mediação, aos meus colegas. Obrigada. Às professoras Renata, Maria Célia e Cristina, pela organização do Sintel. Dizer que eu fico muito feliz porque eu fiz parte da equipe de organização do primeiro Sintel, quando a professora Renata, a professora Maria Célia e a professora Cristina pensaram e ver como o Sintel vem crescendo, ganhando corpo, sendo um evento tão importante para a nossa área de Linguística e Literatura. Então, parabéns para vocês três, ao professor Eduardo por todo o suporte, e principalmente para os nossos discentes de graduação e de pós-graduação que estão envolvidas aqui com a monitoria e dando também todo o suporte para que o Sintel continue sendo esse grande evento na nossa área. Também queria agradecer à professora Cláudia pela mediação, aos colegas pela oportunidade, pelo diálogo bastante produtivo que nós travamos, né? Até antes do evento e agora durante o evento, ao todo o apoio que Eduardo deu e parabenizar a organização do evento, né? Como eu já disse, o evento realmente vem ganhando novas dimensões e isso não é à toa, né? Esse formato agregador dá oportunidade de diferentes pesquisadores, né, desde iniciantes até pesquisadores já mais experientes, né, para participarem, para ouvirem, para conhecerem pesquisas de colegas, né? Eu acho que isso faz com que nós saiamos da clausura, né, que a academia muitas vezes provoca. É a partir desse diálogo, do conhecimento de outras perspectivas, de outras pesquisas, que nós questionamos, né, o nosso olhar para a pesquisa, para a ciência e até o nosso fazer docente, né? Para que serve, para que, né, quais os frutos que nós podemos dar, quais as contribuições. Então, enfim, parabenizo a professora Renata, a professora Célia, a professora Cristina. Eu gostaria de estar com vocês presencialmente, certamente haverá oportunidade, mas dizer que é do prazer enorme que é estar nesse formato com vocês. Então, finalizando, né, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês, né, pelo convite para mediar a mesa feita pela organização do Sintel, e agradecer ao professor Eduardo Barbulho, que esteve aqui conosco, dando todo o apoio logístico para que esta mesa ocorresse da melhor forma possível. E convido agora a professora Renata Vicente, que é uma das organizadoras do Sintel, para fazer o encerramento dessa mesa. Bom, caros colegas, eu quero agradecer demais a participação de vocês, dizer que nós formamos mais do que uma parceria, é um time incondicional para todos os momentos, e a gente se completa nesse contexto acadêmico. Então, agradeço demais a participação, em nome de toda a coordenação e organização do Sintel, pela participação de vocês.